crédito trabalhista no plano de recuperação judicial. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial e especialmente de recuperação judicial. A questão é a seguinte: o crédito trabalhista pode ter limitação no plano de recuperação judicial? Para responder essa dúvida que eu tenho recebido de inúmeros colegas, eu pretendo contar para vocês uma história e apontar o dispositivo legal que responde essa questão. Então, primeira história. Estávamos em 2016, 2017, presidindo uma assembleia de credores de uma grande empresa em recuperação judicial que tinha créditos tranquilamente superiores a 200, 300 milhões de reais. E essa empresa apresentou um plano limitando o pagamento do crédito trabalhista a 150 salários mínimos. O que a empresa fez? A empresa usou o artigo 83 da Lei 11.101 e, usando esse artigo que dispunha da classificação de créditos em processo de falência, em analogia, ela afirmou que a limitação de 150 salários mínimos era amparada pela Lei 11.101. Vê bem, o caso nesse processo, nessa recuperação, era o seguinte: um escritório de advocacia havia habilitado o crédito trabalhista de 3 milhões de dólares. É isso mesmo, 3 milhões de dólares. O que diz a lei sobre o crédito trabalhista? E a lei que nós estamos nos referindo é a Lei 11.101. Veja o artigo 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Era esse o caso. O escritório de advocacia havia consolidado o crédito de mais de 3 milhões de dólares e habilitou isso corretamente no feito recuperacional, esse valor na classe 1 trabalhista, reconhecida pelo juízo classe 1 trabalhista, este crédito. Então, vê bem, o escritório tinha 3 milhões de dólares. Você vai me perguntar: Marcelo, mas como que a gente chegou nesse valor tão vultuoso? Simples. A empresa a qual esse advogado, esse escritório representava, ingressou com uma execução de 15 milhões de dólares e o êxito dessa execução tinha 10% de sucumbência. A empresa recuperando ingressou com embargos à execução, perdeu os embargos, 10% de sucumbência. Então, 1.500.000 dólares na execução, 1.500.000 dólares na sucumbência. É isso mesmo, é exatamente isso que eu estou a vos dizer. A discussão foi feita judicialmente na primeira instância e na segunda instância. Qual o resultado dessa discussão? O resultado que restou claro, apesar do amplo embate, que a classe 1, a classe trabalhista, não pode ter qualquer limitação do seu crédito no plano de recuperação judicial. Portanto, não se pode ter limitação da classe 1 crédito trabalhista com relação ao valor, portanto não pode ter deságio, e não pode ter uma carência superior a 1 ano. Então, sem deságio e o limite de 1 ano. Marcelo, isso aconteceu comigo, eu sou um advogado que trabalha especialmente na área trabalhista, tenho reclamatórias contra empresas que depois ingressaram em recuperação judicial. Ocorreu essa limitação, o que eu faço? O procedimento é bem simples. Você deve alegar a nulidade desta cláusula no plano de recuperação, incerta no plano de recuperação judicial, seja quando o plano foi apresentado ao juízo, foi juntado ao processo, por vezes, em razão desse lapso temporal de aditivos, de suspensão de assembleias, o plano é apresentado na assembleia, sem problemas. Na própria assembleia, você pode alegar a nulidade da cláusula em comento e pede para consignar em ata sua irresignação. Se a recuperanda não mudar essa cláusula, você judicialmente consegue reconhecer a sua nulidade.
seja em primeira instância, seja em segunda instância e eventualmente até no Superior Tribunal de Justiça. Recentemente eu me refiro a 2019, o Superior Tribunal de Justiça admitiu uma limitação do crédito trabalhista em recuperação judicial no importe de R$2 milhões. Mas detalhe, ele admitiu essa limitação em razão de acordo feito entre credor e recuperanda. Portanto, o plano de recuperação judicial foi aprovado com a anuência destes credores que foram, de algum modo, prejudicados por esta limitação. E aí a gente tem uma mitigação eventual do artigo 54. Mas, em regra, não se limita o crédito trabalhista em plano de recuperação judicial. E qualquer limitação, seja em relação ao valor, seja em relação ao prazo de pagamento, é nula de pleno direito. Tá bem? Então, você já sabe como operar e você já sabe o fundamento da nulidade dessa cláusula. O problema é que, por vezes, os colegas que atuam na justiça trabalhista não buscam estudar um pouquinho a Lei 11.101 e se perdem, seja nessa discussão processual ou mesmo na habilitação correta desse crédito. Porque a fase de habilitação de crédito é muito rápida na recuperação judicial. Você tem a habilitação com o administrador judicial e depois a habilitação, melhor dizendo, a impugnação do quadro de credores do administrador judicial diretamente com o juízo. Depois desses dois prazos, o quadro de credores vai se formatando de modo a este quadro orientar a votação do plano de recuperação judicial. Portanto, não adianta uma decisão judicial na justiça especializada, refiro-me à justiça trabalhista, sem a diligência concomitante no feito recuperacional. Razão pela qual duas questões devem ter muita importância ao advogado trabalhista. Primeiro, se a habilitação está corretamente realizada no feito recuperacional. Se não estiver, tem que diligenciar para que o seja, seja com o administrador judicial ou em juízo. E a segunda, observar a forma de pagamento da classe 1 trabalhista. Ela deve estar adequada ao artigo 54 da Lei 11.101. Anote na mão isso e vá visitar esse artigo, que esta, quiçá, é a solução do seu problema. Tá bem? Alegando isso em assembleia, alegando isso nos autos do processo, antes da homologação do plano de recuperação judicial, você terá resguardado os direitos do seu constituinte, algo importantíssimo e que não é tão sofisticado, não é tão difícil de se fazer, de se levar à prática. Tá bem? Espero ter ajudado, espero que você tenha entendido o espírito dessa prosa. Uma última questão importante é que você pode habilitar o seu crédito como advogado do reclamante também na classe 1 trabalhista. Ou seja, você ingressou com uma ação judicial defendendo os interesses do seu cliente na justiça especializada. Obteve êxito. Nessa decisão existe uma distinção entre os valores destinados a seu cliente e os valores relativos aos honorários de sucumbência. Esses valores também podem ser habilitados no feito recuperacional. Tudo na forma da habilitação de crédito ou da impugnação da Lei 11.101, artigo 7º e seguintes. Atento a estes detalhes, você vai deixar bem o seu cliente e ele vai receber regularmente os seus créditos, até porque o credor trabalhista, na forma do artigo 54, regra geral, é um apoiador da recuperação judicial, porque sabe que a recuperação judicial obtendo êxito significa a preservação dos seus postos de trabalho e o recebimento dos valores regularmente habilitados. Espero que você esteja gostando desses conteúdos que eu tenho aqui dividido. Convido você a se inscrever nesse canal, apertar no sininho, nos acompanhar no Insta, no Face, porque a jornada já está em velocidade alta. Espero que você esteja gostando de todos os conteúdos que eu tenho feito com muito carinho. Grande abraço, até mais!